Ele estava prestes a perder milhões por não ter um tradutor, mas não imaginava que a filha da faxineira mudaria tudo em segundos. O sol ainda nem tinha esquentado direito quando Augusto Fernandes saiu de casa já vestido com o blazer escuro e a expressão fechada. O motorista estava esperando na porta, carro ligado, e bastou ele entrar para a cidade e começar a correr ao redor. Aquela manhã não era qualquer uma. Era o dia de uma reunião que poderia colocar sua empresa num outro patamar. Era um contrato com empresários italianos que vinham de Roma só para isso. E se tudo desse certo, o acordo renderia mais de 20 milhões de reais em investimento. O tipo de coisa que muda tudo. Mas Augusto estava mais preocupado com uma coisa bem mais simples do que cifras. O tradutor ainda não tinha dado sinal de vida. O nome dele era Daniel, um especialista em italiano corporativo que cobrava caro para traduzir reuniões de alto nível. Augusto tinha contratado o cara com 1 mês de antecedência, e agora nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, só o silêncio e aquele nervoso que começa na barriga e vai subindo até deixar a nuca gelada. Enquanto isso, na sede da empresa, o pessoal da limpeza já estava terminando o turno. Dona Cida, que trabalhava ali há anos, fazia o mesmo de sempre, pau de pano spray. A filha dela, Lívia, estava sentada num canto da recepção, lendo uma revista velha e esperando a mãe. Tinha aceitado fazer companhia porque a mãe tinha reclamado de uma dor no joelho na noite anterior. Só queria garantir que ela ia conseguir ir e voltar sem tropeçar em escada ou torcer o pé no caminho. Nada demais. Augusto chegou no prédio, com o telefone ainda colado no ouvido. A voz dele era seca, rápida, tentando controlar o tom, mas sem esconder que estava a um passo de explodir. Subiu direto para o andar da diretoria e entrou na sala de reuniões como se tivesse que apagar um incêndio. A equipe de apoio já estava lá, ajustando os slides da apresentação, e os italianos estavam prestes a chegar. Tinham mandado mensagem dizendo que estavam a 10 minutos do prédio. Foi quando Patrícia, a assistente pessoal dele, chegou perto com os olhos arregalados. O tradutor mandou áudio agora. Tá preso no trânsito. Disse que a marginal tá parada e que vai atrasar pelo menos uns 40 minutos. Augusto encarou ela por 3 segundos sem dizer nada. Só o maxilar dele se mexia. Depois virou as costas e foi até a parede de vidro, tentando achar alguma saída mágica no horizonte da cidade. 40 minutos? Não dava. Aquilo podia ser o fim da negociação. Os italianos eram conhecidos por serem pontuais e impacientes. Eles ouviriam o dono da empresa gaguejar num inglês mal feito ou em português mesmo, iam levantar e ir embora. E com eles, iam embora também os milhões. Na recepção, o clima era outro. Dona Cida, com o uniforme azul e o lenço na cabeça, estava limpando os vidros da porta de entrada quando viu os 3 italianos descendo do carro preto. Estavam alinhados de terno escuro, carregando pastas e falando rápido entre si. Lívia olhou para eles e sentiu uma pontada de saudade da época em que morava em Curitiba, onde dava aula de italiano numa escola de idiomas. Tinha largado tudo, depois da pandemia, voltado para São Paulo. Agora vivia de bicos vendendo trufas e dando aula online quando aparecia alguém interessado. Nunca imaginou que veria alguém falando italiano ali, naquele prédio. Os italianos subiram e foram recebidos por Patrícia, que tentava sorrir e manter a calma, mas dava para ver de longe que ela estava suando. Eles perguntaram pelo intérprete e ela disse que estava a caminho. Pediram água, aceitaram, mas já se entreolhavam com impaciência. Na sala ao lado, Augusto fechava os olhos e respirava fundo. Pensava em como era possível que tudo aquilo fosse por água abaixo por causa de um maldito congestionamento. Foi então que alguém bateu na porta. Ele abriu sem pensar. Era Dona Cida, com o pano ainda na mão e o rosto suado. Doutor Augusto, me desculpa interromper, mas... A minha filha entende italiano. Ela fala fluente. Se o senhor quiser que ela tente ajudar, ela pode. Por alguns segundos ele não soube se aquilo era real. Olhou para ela, depois para trás, como se esperasse que alguém estivesse gravando aquilo para um programa de pegadinha. Mas ela continuou ali, séria, firme.
Então ele soltou um suspiro impaciente. Cadê ela? Lívia entrou logo em seguida. Estava de jeans e camiseta preta, cabelo preso num coque improvisado, tênis surrado. Parecia tudo, menos alguém que estivesse pronta para uma reunião internacional. Mas a postura dela era segura. Olhou direto para ele e disse com calma: Eu posso ajudar. Dou aula há 7 anos. E morei um tempo na Itália. É só me dizer o que o senhor precisa. Augusto fez sinal para ela entrar. Olhou nos olhos dela por 2 segundos e depois soltou: Se você estragar isso, eu perco mais do que dinheiro, entendeu? Ela assentiu. O coração dela estava batendo rápido, mas por fora parecia tranquila. Seguiu ele até a sala onde os italianos já estavam, folheando alguns papéis. Quando Lívia começou a falar com eles, o clima mudou. A voz dela era clara, firme, sem gaguejar. Fez as apresentações, explicou o motivo do atraso do intérprete e pediu licença para seguir com a reunião em nome da empresa. Um dos italianos testou ela com algumas perguntas rápidas. Ela respondeu todas, sem tropeçar. Augusto observava, de canto de olho, sem acreditar no que estava vendo. A reunião seguiu por quase 1 hora. Lívia traduziu propostas, números, detalhes técnicos. Em alguns momentos teve que usar termos que só quem entende mesmo de finanças conseguiria encaixar do jeito certo. E ela fazia aquilo com naturalidade. Quando chegou ao fim, os italianos apertaram a mão de Augusto com sorrisos verdadeiros. Disseram que ficaram satisfeitos, que a comunicação foi excelente e que tinham confiança para seguir em frente. Quando os 3 saíram da sala, Augusto ainda estava parado no mesmo lugar. Olhou para Lívia, que ajeitava a camiseta e mexia no celular como se nada tivesse acontecido. Patrícia entrou logo depois, boquiaberta. Quem é essa menina? Filha da faxineira. Ele disse aquilo ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Porque se não fosse por ela, ele teria perdido tudo. E naquele instante, ele soube que alguma coisa na vida dele tinha acabado de mudar. E nem fazia ideia do quanto. Maioria dos dias, Lívia passava despercebida. Era só mais uma pessoa no meio de tantas que circulavam pelos corredores daquela empresa gigante. Quem olhava de longe via uma moça comum, magra, com um jeito tranquilo, que falava pouco e sempre parecia estar pensando em alguma coisa que não estava ali. O que ninguém sabia era que aquela cabeça carregava muito mais do que a aparência deixava ver. Naquela manhã, quando decidiu acompanhar a mãe até o trabalho, foi mais por preocupação do que por vontade. Dona Cida estava com o joelho inchado. Fazia dias, mas insistia em trabalhar porque não queria perder a vaga. Já tinha visto amigas serem demitidas por muito menos. Então Lívia levantou cedo, pegou uma roupa qualquer no armário e foi junto. Sentou num cantinho perto da recepção com uma garrafinha d'água e o celular na mão, disfarçando o sono e o tédio. Enquanto isso, o prédio fervia. Gente pra lá e pra cá, muita ligação, reuniões rolando, café sendo reposto toda hora. Funcionários entrando e saindo das salas, carregando pastas, falando de contratos, apresentações e números que pareciam coisa de outro planeta. Lívia observava tudo em silêncio. Tinha um olhar afiado, daqueles que enxergam os detalhes que ninguém vê. Notava como alguns apertavam os passos quando o elevador abria e o chefe aparecia, como outros falavam alto demais tentando parecer confiantes. Reparava até nos olhares, atravessados que uma mulher loira, toda arrumada, dava para a estagiária nova. Mas mesmo com tanta coisa acontecendo, ninguém reparava nela. Ninguém perguntava quem era nem o que estava fazendo ali. Passavam reto como se fosse invisível. E de certo modo era isso mesmo. Para quem trabalha lá em cima, quem está na parte de baixo do prédio só existe quando precisa. O resto do tempo é como se não existisse. Lívia nunca se incomodou com isso. Já estava acostumada. Desde pequena aprendeu a ser discreta. Cresceu ouvindo que lugar de menina pobre era onde desce, não onde queria. Mas ela nunca aceitou muito bem isso. Quando ainda morava em Curitiba, tinha feito faculdade com bolsa. Se formou em letras, dava aulas, sonhava em fazer mestrado. Só que a pandemia veio e derrubou tudo. A escola onde ela trabalhava fechou. O aluguel atrasou. A vida engasgou de um jeito que nem com esforço dava para desatar. Voltou para São Paulo, para casa da mãe.
Começou a dar aulas particulares pela internet. Mas era difícil achar aluno fixo. O dinheiro mal dava para dividir a feira e ajudar com as contas. Então vendia trufas no sinal, fazia revisão de texto por centavos, qualquer coisa que aparecesse. E quando dava, acompanhava a mãe em alguns dias de trabalho, mais por cuidado do que por esperança. Naquele dia, enquanto esperava na recepção, Lívia percebeu que o clima estava estranho. Os funcionários estavam agitados demais, olhando o relógio toda hora. A mulher loira, que ela soube depois ser a assistente do dono da empresa, andava de um lado para o outro segurando o celular e falando em voz baixa. Um grupo de 3 homens estrangeiros chegou falando rápido, com sotaque carregado. E ninguém ali parecia saber o que responder. A confusão era nítida. Lívia não era de se meter nas coisas, mas ficou ali observando. Aos poucos, foi entendendo que eles estavam com um problema de comunicação. Os 3 homens eram italianos e o tal intérprete que devia ter aparecido ainda não tinha dado sinal de vida. A tensão estava estampada no rosto de todo mundo. Ela olhou para a mãe, que limpava uma mesa de vidro do outro lado do saguão. Pensou por um instante se deveria se oferecer. Pensou de novo. E hesitou. Quantas vezes já tinha tentado mostrar seu valor e sido ignorada? Mas algo naquele momento era diferente. Parecia que a chance que ela esperava, sem nem saber que esperava, estava ali, parada na frente dela. E era agora ou nunca. Levanta. Fala. Vai lá. A cabeça dela repetia isso. O coração acelerado, a garganta seca. Ela respirou fundo, se levantou e foi em direção à mãe. Mãe, acho que eu posso ajudar. Dona Cida parou o que estava fazendo e olhou para a filha com surpresa. Levantou as sobrancelhas e se aproximou preocupada. Lívia explicou em voz baixa que falava italiano fluentemente e que podia tentar ajudar com os homens estrangeiros que estavam ali. A mãe ficou em dúvida. Sabia que aquela era uma empresa de gente importante, que qualquer erro podia sair caro. Mas também sabia do talento da filha. Sabia da história dela, das noites em que ficava acordada estudando, das aulas que dava com brilho nos olhos. No Midus, fundo, tinha orgulho demais daquilo tudo. Só não dizia. Depois de pensar por alguns segundos, assentiu com a cabeça. Foi ela mesma quem bateu na porta da sala onde o dono da empresa estava e disse que sua filha podia ajudar. Lívia ficou parada, meio tensa, esperando do lado de fora. Ela não sabia, mas aquele passo simples, aquele gesto de coragem ia mudar tudo. Ela não era só mais uma no canto da recepção. Não era só a filha da faxineira. Era alguém com capacidade de salvar uma reunião inteira. E estava prestes a provar isso. Mesmo que ninguém ali soubesse ainda, ela já tinha começado a fazer isso desde o momento que se levantou da cadeira. E a partir dali, as coisas nunca mais seriam as mesmas. Quando Lívia entrou na sala, o ambiente estava tenso. A temperatura parecia mais fria que o ar-condicionado podia causar. Os italianos já estavam sentados, sérios, um deles folheando uns papéis com cara de poucos amigos. Patrícia, parada num canto, apertava o celular como se aquilo fosse resolver alguma coisa. E Augusto, de pé ao lado da mesa, com os braços cruzados, só olhou para Lívia como quem diz: resolve isso agora. Ela respirou fundo e deu 2 passos para frente. Os italianos levantaram os olhos ao mesmo tempo, estranhando a presença dela. Afinal, ninguém tinha apresentado, ninguém explicou nada. Só viram uma jovem simples, sem crachá, sem terno, sem pasta de reunião. Mas ela não gaguejou. Buongiorno, mi chiamo Lívia. Posso aiutare con la traduzione, se va bene per voi? O mais velho deles, que parecia ser o líder, arqueou uma sobrancelha. Os outros se entreolharam. Um deles respondeu algo meio seco, testando o italiano dela. Ela respondeu na hora, tranquila, sem tropeçar. A conversa engatou. Eles começaram a relaxar, devagar, como quem não esperava nada e de repente encontra algo que funciona. Um deles chegou a rir de um comentário dela sobre o trânsito de São Paulo, e aquilo quebrou o gelo de um jeito que ninguém ali dentro conseguiria fazer. Augusto ficou em silêncio o tempo todo, só observando. No começo, ainda com cara de que estava prestes a explodir.
Mas à medida que os italianos se soltavam e a conversa fluía, ele foi mudando o semblante. Soltou os braços, puxou uma cadeira e sentou. Quando viu que Lívia tinha controle total da situação, passou a focar no conteúdo da reunião. Ela não só traduzia o que era dito, ela fazia ponte entre os dois lados. Quando um italiano falava, com firmeza demais, ela suavizava na tradução para não parecer arrogância. Quando Augusto usava termos técnicos demais, ela adaptava para que soasse direto, mais educado. Era como se tivesse um filtro inteligente entre os dois lados, e tudo passava limpo, claro e sem ruído. E não era só isso. Lívia conseguia manter o ritmo certo sem atropelar, sem repetir palavra por palavra de forma travada. Ela entendia o contexto, sabia quando fazer uma pausa, quando resumir um ponto, quando reforçar um detalhe. Tinha sensibilidade. E isso é o tipo de coisa que não se aprende num cursinho qualquer. Vem da vivência, do estudo, da prática. Vem de quem gosta do que faz. Aos poucos, os empresários italianos começaram a ficar mais à vontade. Falaram dos planos de expansão, da confiança que tinham no mercado brasileiro e no potencial da empresa de Augusto. Um deles elogiou os relatórios, outro comentou que a apresentação estava clara. Lívia conduzia tudo com uma leveza que deixava a impressão de que ela fazia aquilo todos os dias. Patrícia, no canto da sala, observava tudo com cara de poucos amigos. Era visível que não estava gostando de ver uma desconhecida brilhando ali, bem no meio da reunião mais importante do ano. Ela tentava disfarçar, mas o incômodo escapava no jeito que mexia no cabelo, no modo que apertava a caneta, nos olhares que jogava para cima e para baixo. Talvez ela estivesse preocupada com o próprio cargo, talvez com outra coisa que nem dava para imaginar ainda. Mas naquele momento, ninguém ligava para isso. Todo mundo estava focado em outra coisa. Quando chegaram na parte final da reunião, os italianos pediram alguns minutos para conversar entre si. Falaram em voz baixa, discutiram números, consultaram documentos. Augusto aproveitou o momento para puxar o notebook e revisar alguns pontos. Patrícia tentou puxar assunto, mas ele nem respondeu, só olhava para a tela, com a testa franzida. Lívia aproveitou os minutos de pausa para beber um pouco de água. As mãos dela estavam suando, mas ela não deixava transparecer. Por dentro, o coração ainda batia acelerado. Ela sabia que tinha feito tudo certo até ali, mas ainda não era hora de relaxar. Tinha que manter a calma até o fim. Os italianos voltaram. O mais velho se levantou, olhou direto para Augusto e disse em italiano: "Estamos prontos para seguir. A proposta é interessante, os valores estão de acordo e acreditamos que essa parceria vai render bons frutos." Lívia traduziu com um sorriso, discreto. Augusto não respondeu de imediato. Se recostou na cadeira, respirou fundo e depois se levantou. Agradeceu em português mesmo firme e disse que estava satisfeito. Apertou a mão dos três um por um. A sala, antes gelada e tensa, agora parecia outra. Tinha virado um lugar de alívio, de vitória. Um dos italianos fez questão de elogiar a tradutora antes de sair. "Parla meglio di molti che lavorano con nós." Lívia agradeceu e acenou, já juntando as próprias coisas. Não queria chamar atenção. Não queria parecer metida. Sabia que aquilo tudo era fora do comum. E talvez nem acontecesse de novo. Mas, no fundo, sentia algo diferente. Um tipo de reconhecimento que ela não estava acostumada a receber. Quando os italianos foram embora, Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para Lívia de novo, agora com mais calma. Depois soltou: "Você salvou minha pele. Se quiser conversar, depois tenho uma proposta para te fazer." Ela só assentiu com a cabeça. Não disse nada. Mas no fundo soube que tinha começado algo ali. E não era só sobre tradução. Era sobre finalmente ser vista. Sobre fazer parte de um lugar que, até aquele momento, nem sabia que ela existia. Quando a reunião terminou e os italianos foram embora, o silêncio que ficou na sala parecia outro tipo de barulho. Um barulho de alívio, de missão cumprida. Augusto passou a mão no rosto e depois se sentou de novo, como se o peso de 2 caminhões tivesse acabado de sair das costas dele.
Ele não disse nada por alguns segundos. Só ficou ali, quieto, olhando a mesa, respirando mais devagar. Patrícia já tinha saído, meio sem graça. Sobrou só ele e Lívia na sala. Ela estava em pé do lado da porta, com a mochila nos ombros e um jeito meio sem saber o que fazer. Não sabia se podia ir embora, se devia esperar algum tipo de agradecimento formal, ou se simplesmente saía, em silêncio como entrou. Mas antes que tomasse qualquer decisão, Augusto levantou de novo, caminhou até ela e parou bem na frente. Você tem noção do que acabou de fazer? A pergunta pegou Lívia de surpresa. Ela ficou sem saber se aquilo era um puxão de orelha ou um elogio. Pensou rápido, respondeu baixinho. Só tentei ajudar. Ele deu uma risada curta, sem muito som. Depois cruzou os braços. Ajudar? Você salvou um negócio de 20 milhões. Se não fosse você, eu estava agora explicando para a diretoria que deixei 3 investidores voltarem para Roma de mãos vazias. Isso aqui não foi favor. Foi competência. Lívia corou. Não era de receber elogios daquele tipo. Muito menos de alguém como ele, que carregava aquele ar de dono de tudo. Mas naquele momento ele parecia outra pessoa. Estava com a postura mais leve, quase sorrindo, como se tivesse descoberto algo que nem esperava. Você estudou onde? Ele perguntou. Ela respondeu de cabeça erguida, sem enrolar. Contou da faculdade, das aulas que deu em Curitiba, dos projetos que teve que abandonar depois da pandemia. Disse que agora estava tentando voltar a trabalhar com o que ama, mas que a vida estava difícil. Tá desempregada? Ele soltou. Sim, no momento sim. Augusto ficou pensativo. Encostou na mesa e ficou olhando para a janela, onde a cidade seguia seu ritmo sem se importar com nada daquilo. Depois virou de novo para ela. Tem currículo? Ela abriu a mochila, puxou uma pastinha simples e tirou um envelope. Estava meio amassado, com umas marcas de tempo. Tinha levado para outros lugares, deixado em balcões, mandado por e-mail. Quase ninguém respondia. Mas ali estava, e agora estava nas mãos de alguém que talvez pudesse mudar alguma coisa. Augusto pegou o envelope e abriu, leu algumas partes ali mesmo. Folheou rápido, mas com atenção. Quando terminou, olhou para ela de novo. Quer trabalhar aqui? A pergunta veio tão direta que Lívia nem conseguiu reagir de primeira. Piscou 2 vezes. Engoliu seco. Sério? Claro que é sério. A gente tá precisando de gente assim. Gente que saiba agir sob pressão, que tenha jogo de cintura. Você não só fala italiano, você entende o ambiente. Isso é raro. Se topar, começa na segunda-feira. Interprete oficial da empresa. Lívia sentiu o coração bater mais forte. Tentou esconder o sorriso, mas não conseguiu. Ainda assim, manteve a calma. Eu aceito. Com certeza, eu aceito. Ele estendeu a mão. Ela apertou. Antes de sair da sala, ele ainda chamou. E outra coisa, sua mãe é uma das funcionárias mais dedicadas que temos aqui. Todo mundo respeita muito ela. Agora entendo de onde você puxou isso. Aquilo tocou mais do que qualquer elogio. Porque não era só sobre ela. Era sobre reconhecer quem sempre esteve ali quietinha, fazendo o trabalho pesado. Lívia saiu da sala meio zonza, como quem acabou de viver um sonho rápido demais. Atravessou o corredor com passos calmos, mas por dentro parecia que estava correndo uma maratona. Quando chegou até onde a mãe estava, esperando no saguão, a reação foi só um abraço. Não precisou dizer nada. Dona Cida entendeu tudo pelo jeito da filha. Apertou ela forte com os olhos já brilhando. No andar de cima, Augusto estava sozinho de novo, mas não como antes. Agora, com um contrato fechado e uma surpresa no radar. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que algo bom tinha surgido sem planejamento, sem planilha, sem controle. E isso, vindo de um homem que sempre quis prever tudo, era quase como se a vida tivesse dado uma resposta inesperada. Daquelas que ninguém espera, mas que chega exatamente quando precisa. Isadora estava sentada à beira da piscina, com os pés mergulhados até o tornozelo e um copo de vinho branco na mão. O sol batia de leve no rosto dela, deixando a pele dourada, e o sorriso no canto da boca parecia daqueles que vêm depois de uma vitória. Ela girava o copo devagar, olhando para o reflexo da água como se aquilo fosse mais interessante do que qualquer notícia no celular. Mas, na verdade,
Ela já tinha visto, já sabia. A foto de Augusto apertando a mão dos empresários italianos estava estampada num portal de negócios. Negócio fechado. Parceria firmada. Tudo deu certo. Ela leu aquilo 3 vezes. Depois soltou uma risadinha seca e voltou a encarar a piscina. Sozinha ali, ninguém podia ver o que ela realmente sentia. O que ela mostrava era controle, tranquilidade, um ar de mulher inteligente, segura, que estava satisfeita com o sucesso do marido. Mas por dentro, não era isso. Por dentro, o sentimento era outro. Um misto de irritação e pressa, porque o plano dela já estava em andamento e a assinatura daquele contrato deixava as coisas mais complicadas. O celular vibrou ao lado. Ela pegou e olhou a tela. Era uma mensagem de Diego. Tá tudo indo como esperado. Já estou com o extrato da última transferência. Semana que vem fecho o offshore. Isadora respondeu com um emoji de foguinho e digitou. Perfeito. Ele nem sonha. Tá achando que sou esposa dedicada. Diego digitou de volta. Já imaginou a cara dele quando souber que você limpou as contas dele e ainda fugiu comigo? Ela não respondeu. Só soltou outra risada, dessa vez mais alta. Levantou, secou os pés com a toalha, pegou o celular e entrou pela porta de vidro da sala. A mansão era enorme, silenciosa, toda cheia de decoração moderna. Isadora atravessou a cozinha sem pressa, abriu a geladeira e pegou uma caixinha de uva. Comia uma a uma, mastigando devagar, como se cada mordida fosse parte de um plano ensaiado. Augusto chegou em casa por volta das 7 da noite. Estava mais calmo, até satisfeito. Entrou pela porta da frente, largou a pasta no sofá e afrouxou a gravata. Isadora foi ao encontro dele com um sorriso largo no rosto. Um beijo no rosto, um abraço, leve e uma frase pronta. Parabéns, amor. Vi a notícia. Fiquei muito orgulhosa. Augusto sorriu de volta, mas cansado. Falou alguma coisa sobre o dia ter sido puxado, sobre ter dado tudo certo no fim, e perguntou o que tinha para o jantar. Isadora respondeu com voz suave que tinha deixado a cozinheira preparar o prato favorito dele. Falou isso como quem cuida, como quem se importa. Mas o olhar dela dizia outra coisa. Um certo desprezo escondido, uma frieza disfarçada. Durante o jantar, ela puxava assunto sobre a empresa, fazia perguntas leves, ria de algumas histórias dele, como se quisesse manter tudo agradável. E ele, sem notar nada de estranho, respondia. Contava detalhes, até comentou sobre a jovem que tinha ajudado na tradução. Isadora fingiu interesse. Filha da faxineira? Jura? Que coisa, hein? Que bom que ela estava lá. Augusto assentiu, continuando a falar da reunião enquanto ela comia com a elegância de sempre, sem tirar os olhos do rosto dele por muito tempo. Sabia exatamente como manter o papel de esposa perfeita. Sabia o tom certo de voz, o jeito certo de mexer no cabelo, a maneira certa de rir nas horas certas. Mas quando terminou o jantar, foi pro quarto antes dele, alegando dor de cabeça. Se trancou no banheiro, ligou a água do chuveiro só para fazer barulho e mandou mais uma mensagem para Diego. Ele nem desconfia. Vou adiantar o envio do que falta amanhã. Quando você quiser, a gente vai embora. Do outro lado, Diego respondeu. Tô contando os dias. Com esse dinheiro todo, a gente vai sumir do mapa. Isadora olhou para a própria imagem no espelho do banheiro. Colocou os cabelos para trás, analisou cada detalhe do rosto. O plano estava funcionando. Um desvio de dinheiro aqui, outro ali, tudo feito com calma, com paciência. Patrícia, a assistente do marido, era uma peça importante também. Tinha acesso a documentos, movimentações, senhas, e o melhor, era tão ambiciosa quanto ela. Só precisava manter todo mundo no lugar certo, até o momento certo. No dia seguinte, Isadora acordou cedo e preparou o café como de costume. Vestiu uma camisola de seda, fez o próprio café da manhã e esperou Augusto descer. Quando ele apareceu, ela já estava com a mesa posta, o rosto limpo e um sorriso calmo. Você vai na empresa hoje? Perguntou, servindo suco no copo dele. Vou? Sim, tenho uma reunião cedo. Que bom. Depois me conta como foi. Ela se aproximou,
Deu um beijo rápido na testa dele e voltou a se sentar. Enquanto ele comia, ela mandava mensagens no grupo de amigas sobre looks de viagem. Fingia ver fotos de roupas, mas no fundo, estava cuidando de outra coisa. A transferência do dinheiro que restava. Por fora, tudo era paz. Uma casa bonita, um casal rico, um café bem servido, 2 adultos bem vestidos. Mas por dentro aquela casa era um campo minado, e Augusto nem imaginava o tamanho da bomba que estava crescendo debaixo dos pés dele. Na segunda-feira, antes das 8 da manhã, Lívia já estava de pé, pronta, uniforme passado, mochila nas costas e coração acelerado. A ficha ainda não tinha caído por completo. Dormiu pouco, meio ansiosa, meio empolgada. Tinha passado a noite toda pensando em tudo o que ia mudar dali para frente. Pela primeira vez em muito tempo, ia trabalhar com o que sabia fazer, com o que amava. Não era mais aula por videoconferência com um aluno sumido. Não era mais revisão de texto por R$30. Era emprego de verdade, salário fixo, carteira assinada, uma oportunidade de verdade. Ela desceu do ônibus quase 1 hora antes do horário. Nem precisava, mas quis garantir. Sentou num banco perto da entrada, tomou um suco de caixinha e ficou observando o movimento. Gente entrando apressada, falando no celular, dando bom dia sem olhar no rosto. Era o mesmo lugar onde ela esperou a mãe tantas vezes, quieta, invisível. Só que agora era diferente. Dessa vez ela fazia parte. Quando entrou no prédio, foi recebida por um rapaz da recepção, que até então nunca tinha notado a presença dela. Bom dia, você é... Lívia, a nova intérprete. Ele abriu um sorriso rápido, meio surpreso, mas educado. Pediu 1 minuto e pegou um crachá provisório. Seja bem-vinda. Aquilo, por mais simples que parecesse, mexeu com ela. Um seja bem-vinda já fazia o dia parecer maior. Subiu no elevador sozinha. A porta se fechou e o silêncio dentro ali fez o coração bater mais forte. Quando chegou no andar da diretoria, Augusto estava esperando na porta da sala dele. Camisa social dobrada até o cotovelo, rosto cansado, mas firme. Assim que viu Lívia, deu um sorriso discreto. Pensei que fosse chegar mais tarde. Gosto de me adiantar, ela respondeu, tentando esconder a tensão. Ele mostrou a sala nova. Nada muito grande, mas limpa, com uma mesa só para ela. Computador, telefone, cadeira confortável. Tinha até um bloquinho novo com o nome da empresa. Coisa simples, mas que dava aquela sensação de que finalmente tinha um lugar fixo, com nome, com função. Você vai ficar aqui. Quando tiver reunião, te chamo. Fora isso, pode usar esse tempo para organizar os documentos de tradução, ajudar com e-mails internacionais, essas coisas. O pessoal do RH já está preparando o seu contrato. Lívia agradeceu. Estava surpresa com a estrutura. Não imaginava que seria tratada com tanta consideração. O que ela não sabia era que, desde sexta, Augusto já tinha comentado com outros diretores sobre a contratação dela. Alguns ficaram surpresos, outros desconfiados. Filha da faxineira? Perguntaram em sussurros. Ele vai mesmo fazer isso? Mas Augusto ignorou qualquer comentário. Nem todo mundo reagiu bem à chegada dela. Patrícia, por exemplo, torceu o nariz no mesmo instante em que soube que Lívia agora era funcionária fixa. Quando passou pelo corredor e viu a moça sentada à mesa nova, fingiu que não viu. Seguiu, direto, com os saltos batendo forte no piso. Mais tarde, apareceu com uma pilha de papéis, jogou em cima da mesa dela e disse, com voz doce demais para ser sincera: esses aqui são documentos antigos. Vê se consegue organizar por idioma. Tá, tudo bagunçado. Lívia só assentiu, pegou os papéis e começou a separar. Não ia cair em provocação. Sabia que ali dentro qualquer erro dela ia ser multiplicado. Qualquer acerto ignorado, pelo menos por enquanto. Ainda assim, teve gente que foi simpática. Uma moça do financeiro chamada Érica parou para conversar no café. Perguntou de onde ela era, como tinha começado ali. Quando Lívia contou o básico, Érica deu risada. Menina, se eu salvasse uma reunião de 20 milhões, eu entrava aqui com coroa na cabeça. Lívia riu também. Aquilo ajudou a quebrar o gelo.
Com o tempo, ela foi percebendo quem era acessível, quem era falso, quem só puxava papo quando tinha interesse. O mundo corporativo era um jogo, e ela já tinha entendido isso rápido. No fim da primeira semana, Augusto chamou ela na sala dele. "Tá gostando?" perguntou enquanto digitava alguma coisa no notebook. "Sim, muito. Tô me adaptando." "Você tem talento, Lívia, não só para traduzir. Você entende o ambiente. Isso é raro. Eu quero que você me ajude em outras reuniões. E se estiver tudo bem para você, daqui um tempo, vou colocar você para liderar algumas negociações menores." Ela ficou em choque, por dentro, mas respondeu com calma. "Pode contar comigo." No fundo, estava emocionada. Nunca ninguém tinha confiado nela assim. Nem na escola onde ela dava aula, nem nos empregos temporários. Ali, ela estava tendo voz, e isso mudava tudo. Nos dias seguintes, Lívia passou a receber mais tarefas. Traduziu contratos, organizou documentos, ajudou a revisar apresentações. Às vezes, saía mais tarde do que devia. Outras, comia na própria mesa. Mas fazia tudo, com vontade. Porque agora cada esforço tinha retorno. Tinha direção. À noite, em casa, contava para a mãe como tinha sido o dia. Dona Cida escutava com brilho nos olhos. Orgulhosa, dizia que sempre soube, que só faltava alguém dar chance. E agora que deram, ninguém ia segurar. E ela estava certa. Porque Lívia não estava só entrando no time. Ela estava crescendo, ganhando espaço. E o melhor, com os 2 pés firmes no chão, sem precisar esconder quem era, nem de onde veio. Augusto não era do tipo que entrava em pânico fácil. Ele tinha enfrentado crise econômica, mudanças de governo, dólar disparando, concorrência desleal. Já tinha perdido dinheiro, virado noites sem dormir, quase falido, e mesmo assim levantou a empresa do zero. Só que naquele dia, o que o deixou gelado não foi nada disso. Foi um simples e-mail. Chegou do nada, numa terça-feira de manhã, sem remetente claro. Só um nome genérico e um assunto curto. "Você está sendo enganado." Ele quase deletou, na hora. Achou que era spam. Mas por algum motivo, talvez o título direto, talvez o momento, clicou. Quando abriu, o coração dele deu um pulo. O e-mail tinha 2 prints de tela. O primeiro mostrava uma movimentação de uma conta da empresa num banco internacional, dessas que ele mesmo criou anos atrás para guardar parte dos lucros longe da bagunça do Brasil. Só que o valor estava errado. Tinha menos do que devia. Bem menos, milhões a menos. O segundo print mostrava uma passagem de avião emitida em nome de Isadora com destino a Lisboa. Ida. Só ida. E não estava sozinha. O bilhete ao lado era para Diego Matarazzo. Augusto ficou parado olhando aquilo, sem piscar. Levou alguns segundos para entender que não era uma brincadeira. Era real. Ele conhecia aquele nome. Diego Matarazzo. Um ex-sócio, envolvido em um projeto de investimento imobiliário que deu errado anos atrás. Augusto precisou tirar dinheiro do próprio bolso para não ver o nome da empresa manchado. E ainda teve que pagar indenização para abafar processo. Diego saiu humilhado, jurando que ia se levantar e cobrar o que era dele. Mas Augusto nunca mais ouviu falar dele. Até agora. Levantou da cadeira num pulo. Passou a mão na cabeça, andou de um lado para o outro. Pegou o celular e no impulso pensou em ligar para Isadora. Mas parou. Respirou fundo. Sentou de novo. Precisava de calma. Se aquilo fosse verdade, fazer escândalo agora só ia piorar tudo. Pegou o notebook, acessou as contas, conferiu os relatórios. Em menos de meia hora, confirmou que pelo menos 3 transferências grandes tinham sido feitas da conta internacional nos últimos 4 meses. Todas em nome de empresas fantasmas. Nenhuma delas tinha autorização dele. E pior, o nome de Patrícia, sua assistente, aparecia em algumas aprovações internas. A cabeça dele começou a girar. De uma hora para outra, tudo parecia desconectado. A assistente que estava estranha, a esposa que vivia ocupada demais para conversar, o Matarazzo sumido há anos e de repente com passagem marcada no mesmo dia que ela. Aquilo não era coincidência, era golpe.
Ele fechou tudo e chamou um velho contato. Um detetive particular que já tinha contratado antes para investigar uma denúncia de roubo interno. O cara era discreto, rápido e não fazia perguntas desnecessárias. Mandou mensagem direta. Preciso saber tudo sobre Isadora. E sobre esse nome, Diego Matarazzo. O detetive respondeu em 5 minutos. Hoje à noite ligo. Vai querer sigilo absoluto? Com certeza. Augusto apagou o histórico da conversa, fechou o notebook e saiu da sala. Passou pelos corredores sem olhar para o lado. Viu Lívia ao fundo digitando concentrada, nem teve tempo de parar para falar com ela. Estava com a mente fervendo. No elevador, um estagiário entrou com ele e puxou papo, animado com o novo contrato da empresa. Augusto fingiu um sorriso, mas estava longe dali. Por fora, ainda era o dono bem-sucedido. Por dentro, era um homem traído, confuso e com um buraco se abrindo aos poucos debaixo dos pés. Quando chegou em casa à noite, Isadora estava vendo série no sofá, enrolada na manta, com um copo de chá na mão. Parecia relaxada, como se não tivesse nada escondido. Como se a vida estivesse em perfeita ordem. Ele cumprimentou com um beijo no rosto, como sempre fazia. E ela respondeu com um "Como foi o dia?", tão normal que dava até raiva. Ele falou qualquer coisa sobre reuniões cansativas, depois subiu para o quarto, fechou a porta, ligou o notebook e começou a juntar provas. Se aquilo era mesmo um plano para tirar tudo dele, ele não ia esperar sentado. Por volta das 10 da noite, o detetive ligou. Voz firme, sem rodeios. Confirmado. Sua esposa tem um segundo chip de celular. Usou esse número para reservar hotel em Lisboa, nos mesmos dias da passagem. O outro nome, Diego Matarazzo, está com CPF vinculado a uma nova, empresa aberta há 2 meses com sede em Fortaleza e ligação direta com uma conta offshore. E mais, uma funcionária da sua empresa fez login na sua conta administrativa nas últimas semanas. Nome dela é Patrícia. Augusto fechou os olhos, sentiu a garganta seca. Não era só um golpe, era um cerco. E estava muito mais perto do que ele pensava. E o que mais assustava era isso. O vazamento não veio de fora. Veio de dentro, da própria casa, da própria empresa, da própria cama. Augusto passou a madrugada acordado. Tinha o notebook aberto na frente, café frio do lado e uma planilha com números que ele conhecia de cor. Repassava cada movimentação da conta, cada login estranho, cada detalhe. Quanto mais olhava, mais certeza tinha. Estavam roubando ele de dentro para fora. Mas agora ele sabia, ia virar o jogo. O plano começou a se formar na cabeça dele ali mesmo, entre um gole de café e outro. Não dava para agir com raiva. Isso só ajudaria quem queria derrubá-lo. Precisava de frieza. E, acima de tudo, precisava manter a farsa, de pé até o momento certo. Na manhã seguinte, Augusto saiu de casa como sempre. Roupas impecáveis, rosto tranquilo, beijo na testa da esposa, um te amo falso, só para manter a encenação. Isadora respondeu com um sorriso doce, desejando um bom dia. Como sempre fazia. Mas por dentro, os dois jogavam um jogo. Só que ela não sabia que ele já tinha visto as cartas dela. No escritório, a primeira coisa que fez foi chamar Lívia. Ela estranhou o chamado logo cedo, mas entrou na sala dele com o mesmo jeito sério de sempre. Ele foi direto. Confio em você. Por isso vou te contar uma coisa que só eu e um detetive sabemos. E agora você. Lívia arregalou os olhos. Augusto explicou tudo. O e-mail anônimo, as transferências, Diego, as passagens e o envolvimento da própria esposa. Ela ficou em silêncio por um tempo, tentando processar. Meu Deus, isso é coisa de filme. Pois é, mas é real. E eu preciso da sua ajuda. Ela assentiu sem hesitar. Claro. O que eu faço? Vamos montar uma armadilha. O plano era simples, mas arriscado. Criar um falso vazamento de segurança. Um documento fake em italiano, com dados valiosos de um projeto novo. Algo que chamasse a atenção de quem estivesse espionando de dentro.
Lívia ajudaria a traduzir e formatar o material, como se fosse para enviar aos investidores. O documento seria armazenado num local que só Patrícia, a assistente, teria acesso interno. Se ela mexesse no arquivo, seria o suficiente para confirmar a traição. Nos dias seguintes, Lívia trabalhou lado a lado com Augusto no tal projeto falso. Era um plano de expansão para a Europa com cifras enormes e termos técnicos bem montados. Tudo parecia real. Mandaram alguns e-mails para contatos internacionais fictícios. Criaram até uma pasta com o nome de um banco suíço que não existia. Enquanto isso, Augusto agia normalmente. Dava bom dia para Patrícia, pedia café, elogiava o trabalho dela, deixava a senha da sala digitada na frente dela de propósito. Ela fingia normalidade também, mas os olhos dela entregavam. Observava demais. Escutava demais. Naquela altura, Augusto já tinha certeza. Ela era o elo que ligava Isadora às informações da empresa. Do outro lado, Isadora seguia com o plano de fuga. Já tinha vendido uma joia caríssima em nome da empresa, alegando que era presente de campanha institucional. Também estava conversando com Diego quase todo dia. Os dois mantinham o contato por um segundo chip, escondido no fundo da gaveta do closet dela, dentro de uma caixinha de remédio. Augusto sabia disso porque o detetive tinha feito fotos de tudo, mas ele não queria só expor. Queria que ela pisasse fundo no erro para não ter como escapar depois. A armadilha precisava estar bem montada. Na sexta-feira daquela semana, Lívia terminou o arquivo falso e salvou numa pasta específica da rede. Deixou o acesso como confidencial, mas liberado para 3 pessoas: Augusto, ela e Patrícia. O detetive instalou um rastreador de acesso. Se alguém abrisse aquele arquivo, ele saberia em tempo real. E não demorou. No mesmo dia, por volta das 19 horas, enquanto o escritório já esvaziava e Lívia se despedia do pessoal, o detetive mandou mensagem: arquivo acessado, IP de Patrícia, download feito. Augusto fechou o punho. Tinha o que precisava, mas ainda não era hora de confrontar ninguém. Na segunda-feira, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Patrícia chegou com a mesma cara de sempre, mas tinha um detalhe novo. Ela usava um perfume diferente, mais forte. Talvez estivesse nervosa, tentando disfarçar alguma coisa. Augusto cumprimentou com um bom dia calmo. Depois mandou mensagem para Lívia. Ela mordeu a isca. Agora é só esperar. No fim do dia, o detetive confirmou. O conteúdo do arquivo falso já tinha sido enviado para uma conta ligada à empresa do Diego. Tudo monitorado. Tudo gravado. Era isso. A armadilha estava montada. E agora tinha pegado os 3. O próximo passo seria ainda maior. Era hora de desmascarar. Mas isso precisava ser feito com estilo. Do tipo que ninguém esquece. Era uma noite comum, daquelas que passariam despercebidas se não fosse por um detalhe pequeno, mas que mudaria tudo. Augusto tinha chegado em casa mais cedo e encontrou Isadora na cozinha, sentada no balcão com uma taça de vinho e o tablet na mão. Ela riu, mostrou uma notícia qualquer para ele, algo sobre uma influencer sendo exposta, e fingiu estar leve, divertida, mas Augusto já não era o mesmo. Agora, cada gesto dela parecia calculado, cada sorriso forçado, cada frase ensaiada. Ele fingia que acreditava, e ela fingia que ele era o mesmo bobo de sempre. O jantar rolou como se nada tivesse mudado, mas por dentro, Augusto já estava pronto para atacar. Só faltava mais uma peça. Depois do jantar, Isadora subiu para o quarto primeiro. Disse que ia tomar banho e que depois queria ver um filme. Augusto ficou um pouco mais na sala, mexendo no celular, esperando o momento certo. Quando subiu, passou direto pelo quarto e foi ao closet pegar uma camisa. Nisso, notou o telefone de Isadora em cima da cama. Destravado. Tela acesa. Estranho. Ela nunca deixava o celular fora do alcance. Ainda mais desbloqueado. Ele olhou para a porta do banheiro. Ouviu o som do chuveiro ligado. Pegou o aparelho com as mãos trêmulas, como quem segura uma prova de crime. A tela mostrava uma conversa aberta no WhatsApp. A foto no topo era de Diego, e a última mensagem estava ali,
Clara, na próxima terça, 23 horas. Encontro no hotel em Lisboa. O dinheiro já tá todo lá. Fica tranquila. Augusto engoliu seco. Rolou a conversa pra cima. Viu trechos que faziam o estômago revirar. Ela falava do quanto estava cansada de fingir. Dizia que Augusto era previsível, que a fortuna dele agora seria deles dois. Dizia que Patrícia estava agilizando os documentos finais e que, se tudo corresse bem, em menos de uma semana os dois estariam fora do país. Era como levar um soco no estômago. Ele olhou mais, viu áudios, vídeos curtos, viu um print de movimentação bancária e viu uma frase que não saiu da cabeça dele por dias. Augusto nunca vai perceber. Ele tá ocupado demais com aquela mocinha nova, nem nota mais o que eu faço. Foi como levar o segundo soco. Mais forte. Mais direto. Antes de fechar o celular, ele fez algo que sabia que podia ser arriscado. Encaminhou a conversa inteira para si mesmo. Criou um e-mail anônimo e mandou tudo para lá, com os prints, os áudios e até os dados da conta do Diego. Depois apagou o histórico de envio e colocou o celular no mesmo lugar onde estava. Tudo isso em menos de 2 minutos. Quando Isadora saiu do banho, de roupão branco e cabelo preso, Augusto estava no banheiro escovando os dentes. Ela falou algo sobre o sabonete novo e perguntou se ele queria ver um filme leve, alguma comédia romântica qualquer. Ele respondeu com um sorriso. Pode escolher, eu topo qualquer coisa. Isadora riu, andou até a cama e pegou o celular. Olhou a tela por reflexo como sempre fazia. Não percebeu nada. Estava segura demais. E isso só confirmava que ela não fazia ideia de que tinha acabado de entregar tudo. Naquela madrugada, Augusto não dormiu. Fingiu que dormia. Deitou ao lado dela de costas enquanto a cabeça martelava tudo o que tinha lido. Era como se o chão tivesse sumido. A mulher que ele tinha amado por mais de 10 anos, que estava ao lado dele em festas, em jantares, em eventos, estava planejando roubar tudo. E não sozinha. Com a ajuda de um inimigo antigo e de uma funcionária em quem ele confiava. Era como um teatro, e ele era o único no palco que ainda não sabia o roteiro completo. Na manhã seguinte, saiu de casa mais calado que o normal. Isadora perguntou se ele estava bem, e ele respondeu que sim, só cansado. Deu um beijo rápido e saiu. Mas dentro dele, a raiva estava começando a se misturar com outra coisa. Foco. Agora, com aquela confissão no celular, ele não precisava mais de provas. Ele tinha um plano. E dessa vez seria ele quem daria o golpe final. Naquela manhã, o clima dentro da empresa era igual ao de sempre. Gente correndo com café na mão, telefone tocando sem parar, elevador subindo e descendo a todo minuto. Só que para Augusto, nada ali era igual. Tudo parecia mais lento, mais calculado. Ele não via mais a empresa como antes. Agora, era um campo de guerra. E ele precisava escolher com cuidado quem ainda estava do lado dele. Ficar calado era o plano. Falar só o necessário, andar como se nada tivesse mudado. Era isso que ele fez a manhã toda. Deu bom dia, sorriu para 2 diretores, fingiu que estava animado com os próximos projetos, mas por dentro só conseguia pensar em uma coisa: em quem ele ainda podia confiar. Foi quando, por volta das 10 da manhã, ele olhou para o relógio e mandou uma mensagem curta para Lívia. Preciso falar com você. Agora. Sala 5. Lívia largou o que estava fazendo e foi direto. Quando entrou na sala, viu Augusto de pé, de costas para a porta, olhando pela janela. Ela fechou devagar e ficou em silêncio, esperando ele falar. Lívia, você sabe que tem sido importante para mim, né? Ela assentiu, mas ficou séria. Sentiu que não era só um elogio. Tem coisa acontecendo aqui dentro que você não imagina, mas que agora eu vou te contar. E contou. Não escondeu nada. Falou da traição, das transferências, das mensagens no celular, do envolvimento de Patrícia com Isadora e o tal Diego. Contou sobre o arquivo falso que ela mesma tinha ajudado a montar e que, no fim, confirmou as suspeitas. Lívia ouvia tudo com os olhos arregalados. No começo parecia confusa, depois assustada. Quando ele terminou, ela estava com as mãos juntas no colo, sem saber como reagir. Eu não sei nem o que dizer.
Você não precisa dizer nada. Só quero saber se posso contar com você até o fim. Ela olhou nos olhos dele e respondeu sem pensar duas vezes. Pode. Foi ali que os dois viraram aliados de verdade. Não era mais só patrão e funcionária. Agora era um time. Um contra o resto. Um tentando desmontar uma bomba prestes a explodir. Augusto passou a dividir com ela detalhes do plano. Mostrou os prints, os áudios, as datas. Lívia ajudava a organizar as provas. Revisava mensagens antigas, cruzava nomes, ligava os pontos. Era como montar um quebra-cabeça gigante, onde cada peça vinha cheia de veneno. Nos bastidores, ele já tinha iniciado outra jogada. Acionou seu advogado pessoal. Mas não contou o motivo ainda. Pediu apenas que deixasse tudo pronto para um processo de bloqueio de bens, caso ele ligasse com uma palavra-chave: queda. Enquanto isso, Patrícia continuava fingindo que nada estava acontecendo. Sorria nos corredores, fazia comentários soltos sobre moda, chamava Augusto para almoçar. Tentava manter a pose de braço direito, mas já estava marcada. O mais curioso era que ela também não desconfiava de Lívia, talvez por puro preconceito. Patrícia ainda achava que Lívia era só a filha da faxineira que teve sorte. E foi esse erro que ia custar caro. Numa tarde, enquanto as duas estavam sozinhas na copa, Patrícia tentou puxar assunto com uma simpatia que beirava o falso. Tá gostando de trabalhar aqui, Lívia? Sim, bastante. Eu fico feliz. Nem sempre é fácil entrar num lugar assim, né? Ainda mais, sem conhecer ninguém. Lívia entendeu o tom, mas não respondeu com ofensa. Sorriu. Mas às vezes, quem conhece demais os outros acaba se confundindo. Patrícia não soube reagir direito. Ficou meio sem entender. Mudou de assunto e saiu rápido. Lívia anotou isso. Tudo agora era pista. Augusto sabia que precisava de mais um aliado. Alguém que conhecia bem os bastidores, que tinha acesso a outras informações, mas que não fazia parte do trio traidor. Foi aí que pensou em Érica, a moça do financeiro que sempre foi correta e que, diferente dos outros, nunca puxou o saco de ninguém. Chamou ela para conversar sem dar detalhes. Apenas pediu que ela levantasse o histórico de pagamentos da empresa nos últimos 6 meses. Disse que precisava revisar uns dados antigos. Érica entregou tudo 2 dias depois com anotações organizadas. Tem algumas coisas aqui que não batem. Inclusive pagamento duplicado para uma empresa que não aparece em nenhuma nota fiscal. Augusto agradeceu, mas não explicou nada. Só disse que ela tinha feito um ótimo trabalho, mas por dentro já sabia. Érica tinha acabado de achar o rastro do dinheiro desviado. Com Lívia e Érica do lado, ele se sentia mais seguro. Era estranho pensar que, em meio a tanto funcionário antigo, foram justamente as duas que ninguém dava nada que estavam do lado certo. Os dias seguintes foram de silêncio e tensão. Lívia continuava fingindo normalidade. Patrícia seguia com as mentiras. Isadora mandava mensagens doces. Dizia que o amava, que estava com saudade de um jantar a 2. E Augusto, por trás de tudo, mantinha o plano de pé. A queda estava perto. E agora ele não estava mais sozinho. Tinha aliados. Aliados improváveis, mas leais. E lealdade naquele momento valia mais que qualquer diploma. A terça-feira chegou com céu limpo e ar abafado. Daqueles dias que parecem calmos, mas que carregam um peso no ar. A cidade seguia o ritmo normal, buzina, moto passando entre os carros, gente reclamando do calor. Mas dentro da casa de Augusto a manhã era tudo, menos comum. Isadora acordou antes do marido, tomou banho demorado, vestiu uma roupa leve e elegante, passou um perfume discreto e desceu para tomar café. Fez questão de arrumar a mesa sozinha. Suco, frutas, pão quentinho, tudo em ordem. Quando Augusto apareceu, ela estava sorrindo como sempre. Hoje o dia promete, hein? Ela disse, mexendo o café com calma. Promete mesmo. Augusto respondeu olhando direto para ela. Ela fingiu não notar o tom. Agiu como se tudo estivesse normal. Como se o corpo dela não estivesse já a quilômetros dali, pronto para sumir com outro homem e milhões roubados. A mala já estava feita há 2 dias, escondida no porta-malas do próprio carro junto com
uma nécessaire com passaporte, remédio, uma quantia em dinheiro vivo e o chip extra do celular. O plano era simples. Ela diria que tinha uma reunião com um fornecedor em Campinas e aproveitaria para sair de São Paulo sem levantar suspeita. De lá encontraria Diego numa pousada no interior, dormiriam lá e seguiriam juntos pro aeroporto no dia seguinte. Os dois já tinham os bilhetes de embarque. Lisboa 23:20 voo direto. Só que ela não fazia ideia do que a esperava. Depois do café, Isadora pegou a bolsa, deu um beijo leve no rosto de Augusto e saiu com a chave do carro na mão. Te mando mensagem mais tarde, tá? Boa reunião pra você. Augusto ficou parado por um tempo, olhando para a porta fechada. Depois subiu devagar para o escritório, pegou o celular, ligou para o detetive e disse apenas uma palavra. Vai. No mesmo momento, 2 agentes particulares, contratados pelo detetive, já estavam prontos em pontos estratégicos. Um na saída da rua onde Isadora morava, outro na entrada da estrada que levava para o interior. Um terceiro estava posicionado na porta do hotel onde Diego Matarazzo estava hospedado. Nada de polícia por enquanto. Augusto queria ver tudo com os próprios olhos antes de qualquer denúncia oficial. No meio da tarde, ele recebeu a primeira confirmação. Veículo de Isadora interceptado. Ela tentou mudar de rota, mas estamos acompanhando. Manteve contato com o alvo via celular alternativo. Às 17 horas, mais uma mensagem. Eles se encontraram num restaurante de beira de estrada. Estão juntos. Augusto, que estava em reunião com os diretores naquele momento, pediu licença, foi até a sala dele e fechou a porta. Ligou para Lívia. Hora do plano B. Me encontra na recepção em 15 minutos. Lívia, que já sabia do que se tratava, fechou o notebook e desceu. Junto com ela, Érica, do financeiro, entregava os últimos documentos que confirmavam as fraudes internas. Tudo pronto. Augusto juntou tudo numa pasta, pegou o carro e foi até o local onde Isadora e Diego tinham parado. Estava escurecendo quando ele chegou. Parou o carro a uns metros de distância e viu os dois saindo do restaurante. Isadora de vestido leve, Diego de camisa aberta até o peito, óculos escuros na cabeça. Estavam rindo como se estivessem saindo de férias, como se a vida estivesse só começando e não desabando. Ele desceu do carro com calma, os 2 seguranças ao lado. Se aproximou sem pressa, como quem vai conversar com alguém conhecido no meio da rua. Quando Isadora o viu, congelou. Diego demorou 2 segundos para entender o que estava acontecendo. A cara de pânico nos dois foi algo que Augusto jamais esqueceria. Boa viagem, vocês dois. Isadora tentou falar alguma coisa, mas a voz falhou. Diego puxou ela pelo braço, deu 2 passos para trás, mas os seguranças já estavam do lado. Achou que eu ia cair nessa história mal feita? Augusto continuou sem gritar. Você me traiu, roubou, e ainda teve a cara de pau de achar que ia fugir com um ex-golpista. Diego tentou se justificar, mas foi interrompido. Não fala. Só escuta. Vocês estão cercados. Tudo que vocês fizeram foi rastreado. As contas, os documentos, os e-mails. Patrícia também está envolvida e vai cair igual. E sabe o melhor? Eu não chamei a polícia ainda, mas agora vou. Augusto pegou o celular, discou o número do advogado e falou alto. Pode executar o plano. Bloqueio total. E chama a polícia, agora. Em menos de 20 minutos, uma viatura chegou. Isadora tentou resistir, chorou, disse que era um engano. Diego ficou mudo, nem tentou argumentar. Os 2 foram levados algemados. E Augusto ficou ali, parado, olhando o carro da polícia sumir na estrada, levando o que sobrou do plano deles. A fuga que parecia certa não aconteceu. A noite caiu pesada. A mansão estava silenciosa, com as luzes da fachada acesas, como se tudo estivesse em ordem. Mas por dentro, nada estava. O que aconteceu naquela casa nas últimas horas mudou tudo. Augusto voltou sozinho, dirigindo devagar com os olhos duros no retrovisor. A imagem de Isadora chorando, algemada, sendo colocada na viatura ainda martelava na cabeça dele. Mas não era por saudade. Era raiva misturada com decepção. Aquilo não era só traição, de casal.
Era traição de vida, e ele precisava encerrar do jeito certo. Ao chegar, entrou pela porta da frente como sempre, pegou um copo de água, subiu para o quarto e ficou ali parado por um tempo. Só ele, pensando em tudo o que construiu ao lado de uma mulher que agora estava sentada numa delegacia com os segredos todos expostos. Não tinha mais volta. E ele queria entender. Como ela teve coragem? A resposta veio 2 horas depois. O advogado ligou e disse que Isadora pediu para falar com ele. Sozinha, sem policiais. Disse que precisava explicar. Augusto foi. Chegou na delegacia quase meia-noite. Entrou sem olhar para o lado, direto para a sala onde ela estava. Assim que entrou, encontrou Isadora sentada numa cadeira algemada, com os cabelos presos num coque mal feito e o rosto limpo, sem maquiagem. Ela parecia outra pessoa. Ou talvez fosse finalmente ela mesma. Ele se sentou em frente a ela, não disse nada, só cruzou os braços e esperou. Isadora respirou fundo, olhou nos olhos dele e falou: "Eu sempre te admirei. De verdade. Você construiu tudo. Você era forte, firme, um homem impossível de derrubar. Mas também era frio, distante. Você não me via mais. Não via ninguém." Augusto permaneceu em silêncio. Quando o Diego apareceu, foi diferente. Ele me enxergava, me ouvia, me fazia rir. E sim, ele me convenceu a fazer o que fiz. No começo, eu resisti. Mas depois, eu fui indo. Fui vendo o dinheiro sair e você nem perceber. Isso me dava poder. Sentia que eu estava vencendo você, sabe? A voz dela tremia, mas o tom era firme. Ela não pedia perdão. Estava só colocando para fora. Eu me apaixonei por ele, sim. Ou talvez tenha me apaixonado pela ideia de vencer você. Porque na nossa casa, eu era só a mulher de Augusto. Em todo lugar, era esse o meu nome. Nunca Isadora. Só a esposa do homem importante. Augusto respirou fundo, olhou para ela e respondeu seco: "Você roubou. Você mentiu. Você quase destruiu minha empresa. Isso não tem desculpa." Ela riu. Riu de verdade. Um riso cansado, quase debochado. "Você ainda acha que isso é sobre dinheiro, Augusto?" "Isso nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre controle. Você sempre teve tudo. Eu só queria uma parte." Ele se levantou. Já tinha ouvido o que precisava. Estava prestes a sair, quando ela completou: "Você sabia desde quando?" "Desde o primeiro saque." Ela engoliu seco. "E por que não me enfrentou antes?" "Porque eu queria que você fosse até o fim, que mostrasse quem realmente é." Ela ficou em silêncio. E foi ali, naquele exato momento, que a máscara caiu de vez. A mulher fina, elegante, carinhosa, que frequentava eventos sociais e dava entrevistas sobre vida de casal bem-sucedido, nunca existiu. Ou se existiu, durou pouco. O que estava ali agora era outra Isadora. A que ele nunca conheceu. A que viveu anos escondida, esperando o momento certo para se vingar de uma vida que dizia ser dela, mas nunca foi de verdade. Augusto saiu da sala e não olhou para trás. Naquela noite, ele entendeu que às vezes a pessoa que mais sorri do seu lado é a mesma que aperta o botão para tudo desabar. E o pior, com calma, sem gritar, sem pressa, apenas esperando você não perceber. Era quarta-feira, 9h20 da manhã. O escritório já estava cheio. O barulho dos teclados, gente passando pelos corredores, o som do café sendo passado ali perto da copa. Tudo parecia comum. Um dia como qualquer outro. Mas não era. Augusto estava dentro da sala de reuniões principal, de terno escuro, óculos apoiado na ponta do nariz, revendo uns relatórios. Ele parecia calmo por fora, mas por dentro estava contando os minutos. Aquela seria uma manhã histórica. E ele sabia disso. Lívia também estava no prédio, sentada na própria sala com o computador ligado e o coração disparado. Desde a noite anterior ela sabia que o plano final ia acontecer ali, ao vivo,
na frente de todos. Augusto não disse os detalhes, mas ela entendeu. Era o dia do acerto. Do lado de fora, Patrícia chegava com seu salto alto e sua pasta de couro brilhando. Cumprimentou o porteiro com aquele sorriso falso de sempre. Entrou no elevador como se fosse dona do prédio. No celular, mandava mensagens rápidas, provavelmente para Isadora, que ainda estava presa, e comentava baixinho sobre um plano reserva. Ela ainda achava que ia sair dessa. Ainda acreditava que ninguém tinha descoberto. Só que tudo já tinha sido armado. Às 9h37, 2 viaturas discretas da Polícia Civil estacionaram em frente ao prédio. Ninguém reparou muito porque os carros não tinham sirene ligada. Mas quem prestasse atenção notaria os homens de terno, com cara séria, entrando direto pela recepção, sem olhar para o lado. Um deles carregava uma pasta preta. O outro, um mandado de prisão. Enquanto isso, lá em cima, Augusto olhava para o relógio da parede. Faltavam 3 minutos para a reunião com os coordenadores começar. Reunião que ele mesmo marcou. Patrícia estava organizando o material para apresentar e entrou, na sala cheia de confiança. Tá tudo pronto, chefe. Só esperando o pessoal entrar. Ele assentiu. Se levantou, ajustou o blazer e disse: Vamos dar início então. As primeiras pessoas começaram a chegar. Lívia entrou por último, discretamente. Sentou perto da porta, observando tudo, coração na boca. A sala estava cheia, todos esperando uma reunião comum de alinhamento. Mas Augusto já sabia que ninguém ali estava pronto para o que vinha. Ele ficou de pé. Olhou para todos. Depois fixou os olhos em Patrícia. Antes de começarmos, queria só reforçar uma coisa. Confiança. É a base de tudo aqui. Se alguém trai essa confiança, a estrutura inteira pode cair. Patrícia riu meio sem graça, como se fosse piada. Abriu a boca para falar algo, mas não teve tempo. A porta da sala abriu com força. 2 agentes da polícia entraram. Um deles já chegou com o papel na mão. Patrícia Dias? Ela congelou. Você está sendo presa preventivamente pelos crimes de fraude financeira, desvio de verbas e associação criminosa. Temos mandado assinado. Favor nos acompanhar. A sala ficou em silêncio total. Só se ouvia a respiração pesada de Patrícia. O quê? Não, deve ter algum engano. Eu sou funcionária aqui há anos. Augusto, fala alguma coisa. Ele cruzou os braços. Você teve sua chance. Todas elas. Ela olhou em volta, tentando achar apoio. Ninguém falou nada. Só Lívia manteve os olhos firmes nela. Sem ódio. Sem vingança. Só verdade. Patrícia ainda tentou se soltar, mas os agentes foram firmes. Colocaram as algemas, explicaram que os advogados dela seriam notificados e levaram ela pelos corredores da empresa. E foi ali, naquele caminho entre a sala de reunião e o elevador, que todos os sorrisos falsos caíram. Os colegas que antes elogiavam, que chamavam para almoçar, agora desviavam o olhar. Um estagiário chegou a soltar um meu Deus baixinho. Quando o elevador fechou, Augusto respirou fundo. Reunião encerrada. Todo mundo saiu em silêncio. Lívia ficou por último. Augusto olhou para ela e disse: Uma já caiu. Faltam 2. Ela assentiu, sem precisar dizer nada. Na recepção, enquanto os agentes saíam com Patrícia, o clima era de espanto. Alguns filmaram escondido. Outros fingiram que não viram nada. Mas ninguém ali esqueceria aquela manhã, porque naquele dia, finalmente, a justiça bateu a porta. E entrou. Os dias seguintes foram estranhos. A empresa voltou ao ritmo, mas com outro clima. Patrícia não estava mais ali. Os cochichos nos corredores aumentaram e todo mundo parecia pisar em ovos. Quem convivia de perto com Augusto já tinha percebido. Ele não era mais o mesmo. O olhar dele estava mais duro, o tom de voz mais curto. Passava mais tempo fechado na sala, com a porta encostada, lendo documentos, resolvendo pendências. A cabeça dele ainda rodava com o tanto de coisa que tinha acontecido em tão pouco tempo. Apesar do alívio de ter desmascarado Isadora e de ver que Patrícia pagaria pelo que fez, o sentimento dentro dele não era de vitória.
Era um tipo de vazio, de desgaste, como se tivesse vencido a guerra, mas voltado cheio de feridas invisíveis. Teve uma manhã, por exemplo, que ele se pegou olhando para a própria aliança e ficou ali parado, por minutos, só pensando. Não era saudade da Isadora. Era mais profundo. Era raiva de si mesmo por não ter visto antes, por ter confiado tanto cegamente em pessoas erradas. Naquela mesma semana, ele decidiu dar um tempo da rotina pesada. Pediu que os diretores tocassem as reuniões, cancelou viagens e deixou a equipe jurídica cuidando dos trâmites finais do processo. Queria silêncio, espaço. Foi nesse período que ele chamou Lívia para conversar. Não numa reunião formal. Foi num final de tarde, quase 6 da tarde, quando os corredores já estavam mais vazios. Ele apareceu na sala dela com um convite simples. Vamos tomar um café? Fora daqui. Ela topou. Pegaram o elevador em silêncio. Andaram até uma cafeteria, pequena a 2 quadras do prédio. Sentaram numa mesa do canto, sem pressa, sem olhar para o celular. Augusto olhou para Lívia com aquele jeito de quem está prestes a falar algo importante, mas que não sabe bem por onde começar. Até que soltou. Sabe o que é mais difícil? Não, é perder dinheiro. É perceber que você confiou nas pessoas erradas, que deixou elas entrarem na sua casa, na sua vida, e elas só estavam esperando o momento certo para puxar o tapete. Lívia ficou quieta. Só escutava. E o pior é que eu deixei. Eu não via nada. E tinha gente boa do meu lado. Gente que merecia mais espaço, como você, como sua mãe. E eu só percebi isso agora. Ela abaixou os olhos, tocada, mas manteve o silêncio. Não era hora de elogio, nem de emoção forçada. Só de escuta. Quando você apareceu naquela sala, eu achei que era só mais um susto do dia. Mas você virou minha parceira de verdade. E por mais louco que pareça, foi você quem segurou a empresa de pé quando tudo estava desmoronando por trás. Lívia sorriu com os olhos brilhando e respondeu num tom firme e sincero. Eu só fiz o que achei certo. E eu não sei nem se o senhor tem noção, mas isso aqui mudou minha vida também. Eu não era ninguém ali dentro. Hoje eu sou ouvida. E isso vale muito mais do que dinheiro. Augusto assentiu. Sabia que ela estava certa. Depois desse café, os dois passaram a conversar mais fora da empresa. Não sobre trabalho. Sobre a vida. Sobre passado, família, recomeços. Era como se ele finalmente tivesse espaço para ser ele mesmo, sem aquela armadura de empresário imbatível. E foi nesse clima que ele tomou outra decisão. Uma que ninguém esperava. 3 semanas depois, convocou uma reunião com os sócios e anunciou que estava se afastando da presidência da empresa. Não venderia sua parte, não deixaria tudo para trás, mas queria passar o bastão. Os diretores ficaram em choque. Tentaram convencer, argumentar, mas ele já tinha decidido. Queria outra coisa agora. Queria respirar, viver de verdade. Quando tudo foi formalizado, ele convidou Lívia novamente, dessa vez para um almoço. Era num restaurante simples, mas aconchegante. Ela estranhou o clima. Ficou com aquele frio na barriga de quem espera uma bomba ou uma proposta grande, mas o que ele disse de novo surpreendeu. Eu vou criar um projeto social, algo grande, para dar aula de idiomas de graça para jovens da periferia. E eu quero que você seja diretora disso comigo. Vai ser seu, tanto quanto o meu. Ela travou, por alguns segundos. Depois sorriu como quem não acredita. Tá falando sério? Tô. E mais. Quero que sua mãe esteja com a gente também. Ela conhece gente, conhece histórias. A gente vai começar pequeno, mas quero fazer isso direito, com coração. Lívia segurou as lágrimas. Sabia que aquilo era o início de algo grande, algo que realmente importava, e naquele dia, ela viu Augusto sorrir de verdade. Um sorriso leve, sem máscara, sem peso. Um sorriso de alguém que tinha tomado muita pancada, mas escolheu transformar cicatriz em recomeço. Sem pressa, mas com firmeza. Como só os fortes de verdade sabem fazer. Era uma tarde nublada de sábado, daquelas
em que o tempo parece pedir silêncio. Augusto tinha combinado de visitar Dona Cida e Lívia no bairro onde elas moravam. Não era nada formal, nada de reunião. Só queria conversar, ver de perto a casa onde Lívia cresceu, entender um pouco mais sobre a história dela, agora que as coisas estavam se ajeitando. Chegou dirigindo devagar, sem carro de luxo, sem motorista. Estava de jeans e camisa simples, como há muito tempo não fazia. Parou o carro em frente ao prédio antigo, subiu os 2 lances de escada e tocou a campainha. Dona Cida atendeu com um sorriso caloroso no rosto, vestida com uma blusa estampada e chinelo de dedo. Lívia apareceu logo em seguida, com o cabelo preso e um avental sujo de farinha. Estavam fazendo bolo de fubá. Quer um pedaço? Ainda tá quente. Ela ofereceu apontando para a mesa pequena da cozinha. Augusto aceitou. Sentou. Olhou em volta. Era tudo simples, mas cheio de vida. Fotos de família na geladeira, um tapetinho gasto na porta do quarto, cheiro de bolo se espalhando pela casa. Por um instante ele se sentiu estranho ali, como se tivesse invadido um lugar que não era dele. Mas ao mesmo tempo foi a primeira vez em muito tempo que se sentiu em paz dentro de uma casa. Depois de comer, os 3 sentaram na sala pequena. A TV estava desligada. A conversa foi leve no começo. Coisas do projeto social, como estavam, os preparativos, a papelada, a sala alugada para começar as primeiras aulas. Mas aos poucos o clima ficou mais sério. Lívia foi quem puxou o assunto. Parecia que estava guardando aquilo há dias. Tem uma coisa que eu nunca contei, Augusto. Ele olhou para ela, atento. Na minha infância, eu ouvi a minha mãe contando umas histórias que por muito tempo achei que eram só desabafo, coisa de adulto frustrado. Mas agora, depois de tudo que aconteceu depois que te conheci, eu comecei a pensar que talvez aquilo fosse verdade. Dona Cida abaixou os olhos. Ficou em silêncio. Ela dizia que teve um amor na juventude. Um homem que era mais velho, bem-sucedido, mas que nunca assumiu ela de verdade. Que esse homem foi embora, seguiu a vida e nem soube que ela estava grávida. Augusto engoliu seco. O coração começou a bater mais forte. Lívia continuou. Eu nunca soube quem era esse cara. Ela nunca disse o nome. E para falar a verdade, nem me importava. Cresci sem pai, e tudo bem. Mas ultimamente, vendo o jeito que você me olha e vendo como minha mãe te trata, ela parou. Eu queria perguntar se você conhece minha mãe de antes, de muitos anos atrás. Augusto virou lentamente o rosto para Dona Cida. Ela ainda não tinha dito uma palavra. Só agora levantou os olhos cheios de água. Não de tristeza, mas de algo que parecia mais vergonha misturada com arrependimento. Cida, ele disse devagar. Isso é verdade? Ela respirou fundo. Demorou. Mas respondeu. É, Augusto. É verdade. O silêncio tomou conta da sala. Até o som dos carros lá fora parecia ter sumido. Eu trabalhava numa empresa de eventos, lembra? Aquela que fazia montagem de palco e buffet para eventos corporativos. A gente se conheceu numa confraternização de final de ano. Você estava começando, mas já era o destaque. Bonito, confiante, diferente de todos os outros. Eu era só mais uma da equipe. Mas a gente conversou. Saímos algumas vezes. Você disse que não queria nada sério. E eu entendi. Ela parou como se escolhesse com cuidado as próximas palavras. Só que, algumas semanas depois que você sumiu, eu descobri que estava grávida. Tentei te procurar, mas você já tinha mudado de endereço. Já estava crescendo na vida, dando entrevistas, viajando. Eu não tinha nem telefone seu. Augusto ouviu tudo em silêncio, os olhos fixos nela. E por que nunca falou comigo depois? Por que escondeu isso todos esses anos? Porque quando a gente é pobre, Augusto, a gente aprende a não incomodar, a não pedir demais. E eu tinha medo. Medo de você me achar interesseira. De achar que eu queria usar a filha para arrancar alguma coisa. Ela olhou para Lívia, com lágrimas nos olhos. Mas eu criei ela sozinha. Com orgulho. Com dignidade. Nunca precisei de pensão. Nunca precisei do seu dinheiro. Só queria que ela tivesse o melhor de mim.
Lívia segurava a mão da mãe com força. Não chorava, mas seus olhos estavam marejados. Augusto, por um instante, não soube o que fazer. Sentiu um nó na garganta. Nunca imaginou que a vida fosse dar uma volta tão grande a ponto de colocar a filha que ele nunca soube que tinha, bem na frente dele. E mais, como a única pessoa que esteve ao lado dele no momento mais difícil da vida, ele passou a mão no rosto. Respirou fundo. Depois olhou nos olhos das duas. Eu perdi muita coisa nessa vida, mas agora acho que encontrei algo que eu nem sabia que estava procurando. Não precisava dizer mais nada. As verdades estavam ali, limpas, doídas, mas libertadoras. Naquela sala apertada, 3 pessoas se olhavam como se o tempo tivesse parado. E o mais forte de tudo não era a revelação. Era o silêncio que veio depois. Aquele tipo de silêncio que só existe quando algo grande de verdade acaba de ser entendido. Depois daquela conversa, os dias ficaram mais silenciosos para todo mundo. Augusto ia dormir pensando naquilo. A filha que ele nunca soube que tinha era agora a única pessoa que ele realmente confiava. E isso mexia com ele de um jeito estranho. Não era só a dúvida. Era a sensação de tempo perdido. De anos que não voltam mais. Lívia, por outro lado, tentava agir naturalmente. Ia para o trabalho, cuidava do projeto novo com seriedade e mantinha o foco nas tarefas. Mas por dentro, o coração dela também estava bagunçado. Saber que talvez Augusto fosse seu pai trazia um turbilhão de sentimentos. Não era só curiosidade, era confusão, medo, esperança e raiva misturados. A mãe já tinha confirmado, mas faltava o papel. A prova. O famoso sim ou não, Augusto não quis adiar. No dia seguinte, ele ligou para um laboratório particular e marcou um teste de DNA em sigilo. Pediu o máximo de discrição. Nada de nomes expostos, nada de foto, nada de divulgação. Só ele, Lívia e Dona Cida saberiam. Na manhã do exame, os 3 chegaram juntos. Um carro simples, sem motorista, sem segurança. Ninguém falava muito durante o caminho. Só o rádio ligado num volume baixo e os pensamentos de cada um voando para lugares diferentes. No laboratório, preencheram fichas, assinaram papéis, responderam perguntas rápidas. Lívia ficou mais quieta que o normal. Augusto tentava demonstrar firmeza, mas o pé dele batia no chão sem parar. Dona Cida segurava a bolsa no colo e olhava para o teto como quem reza baixinho só para ela. O exame foi simples. Bastou um cotonete na bochecha de cada um e pronto. 10 minutos e tudo estava feito. Mas a espera era o verdadeiro teste. Os resultados ficam prontos em até 5 dias úteis, disse a atendente com um sorriso educado. 5 dias. Parecia pouco, mas para eles era uma eternidade. Na saída do laboratório, ninguém sabia o que dizer. Augusto soltou um: "Querem almoçar alguma coisa?" Mas nem ele mesmo parecia saber se era convite ou tentativa de quebrar o clima. Lívia agradeceu, mas disse que preferia ir para casa. Tinha umas coisas para resolver. Augusto entendeu. Disse que qualquer coisa estava ali. Durante os dias seguintes, a ansiedade cresceu. Augusto ia trabalhar, cuidava da fundação, mas de vez em quando se pegava olhando para o celular, como se esperasse uma mensagem dizendo confirmado ou negativo. O pior de tudo era o medo do resultado não ser o que ele achava que era, porque agora a ideia de ter uma filha como a Lívia já fazia sentido, e ele queria que fosse verdade. Já a Lívia tentava não criar expectativa, conversava com a mãe à noite, lembrava da infância, fazia perguntas antigas. Ele sabia que... "Você estava grávida?" "Não, filha. Se soubesse, talvez a história fosse outra." "Você se arrepende de não ter contado?" "Não sei. Às vezes sim, às vezes não. Mas nunca me arrependi de ter você." Na sexta-feira à tarde, o resultado chegou. Augusto estava na sala da fundação, revisando documentos com Lívia quando o e-mail tocou. Ele travou por alguns segundos. Olhou para a tela, depois para ela. Chegou. Lívia ficou em pé na hora. A mãe dela, que estava sentada numa cadeira no canto, também levantou devagar.
Augusto respirou fundo. Clicou. O laudo abriu. E lá estava, em letras grandes, objetivas, frias. Compatibilidade genética, 99.999%. Relação de paternidade confirmada. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Só se olharam. Lívia levou a mão à boca. Não chorou, mas os olhos marejaram. Dona Cida soltou um suspiro longo, daqueles que carregam anos guardados. Augusto recostou na cadeira com um olhar distante. O que ele leu era só um pedaço de papel com porcentagens e termos técnicos. Mas, na verdade, era a resposta para uma pergunta que nem sabia que tinha. Será que ainda tem alguma coisa boa me esperando? Tinha. E ela estava ali, sentada na frente dele. Filha. De sangue. De vida. Augusto passou a noite com o celular na mão, lendo e relendo o resultado do teste de DNA. Mesmo depois de tudo confirmado, era como se ele ainda não tivesse processado direito. A cabeça dele voltava para o passado o tempo todo. Para a época em que vivia correndo, atrás de sucesso, dinheiro, reconhecimento. Nunca tinha parado para pensar nas pessoas que deixou pelo caminho. E agora, a filha que ele nem sabia que existia, era a única que ficou ao lado dele quando o mundo dele quase desabou. Na manhã seguinte, ele acordou mais cedo que o normal. Não quis motorista, nem segurança, nem café servido por ninguém. Se vestiu com calma, escolheu uma camisa simples, jeans, e desceu para o carro sozinho. Já sabia onde queria ir. Passou no mercado, comprou um pão fresquinho, uns sucos e algumas frutas. Depois dirigiu até o bairro onde Dona Cida e Lívia moravam. O céu ainda estava meio cinza, o clima fresco. Ele estacionou o carro, pegou as sacolas e subiu os 2 andares sem pressa. Tocou a campainha. Lívia atendeu com o rosto meio amassado de sono e um sorriso sem jeito. Trouxe café, ele disse, levantando as sacolas. Ela deu risada e abriu caminho. Dona Cida já estava na cozinha, e ao ver os 2 entrando, colocou 2 xícaras na mesa sem perguntar nada. Era como se ela soubesse que aquela manhã ia ser diferente. Sentaram os 3 ali, juntos. E o silêncio foi a primeira coisa a falar. Depois de alguns goles de café e umas mordidas no pão, Augusto puxou o assunto. Eu li aquele resultado pelo menos umas 20 vezes. E sabe, não sei por que eu fiquei com medo. Medo de ser verdade. Medo de não saber o que fazer com isso. Lívia manteve os olhos baixos. Mas agora eu sei. E eu não quero só saber que você é minha filha. Eu quero ser pai. Tô falando sério. Mesmo que seja tarde. O jeito que ele falou não foi com discurso bonito, nem com tom ensaiado. Foi com verdade. E isso tocou direto nela. Eu também tô com medo, Augusto. A vida inteira eu quis ter um pai. Mas depois que cresci, parei de esperar. E agora, saber que você existe e que tá aqui, disposto, me confunde. Mas também me faz sentir um tipo de coisa que eu nunca senti antes. Uma mistura de alívio e raiva. Só que boa. Dona Cida limpava o canto dos olhos com um paninho de prato, tentando disfarçar. Augusto esticou a mão por cima da mesa e Lívia colocou a dela por cima. Firme. Sem precisar dizer mais nada. Depois do café, os 2 saíram para andar um pouco. Foram caminhando pelo bairro, observando os comércios, os prédios antigos, os cachorros na calçada, as crianças indo para a escola. Era como um passeio entre pai e filha, só que com um peso diferente, um significado maior. Pararam numa pracinha, pequena. Sentaram num banco. Augusto puxou o celular e abriu a galeria de fotos. Mostrou algumas imagens antigas. Ele em eventos, em viagens, nas inaugurações da empresa. Depois mostrou uma foto antiga com uns 30 anos tirada num bar. Ele e Dona Cida estavam ali, lado a lado. Essa aqui é daquela noite em que tudo começou. Você estava sendo formada sem a gente nem saber. Lívia deu risada. E eu achando que era só uma história da cabeça da minha mãe. Ela teve coragem, mais do que eu. Os 2 ficaram quietos por um tempo. O som do trânsito ao fundo, o canto de um passarinho numa árvore. Augusto virou para ela. Eu quero que você tenha meu nome.
Quero que a gente torne isso oficial. Não por obrigação, mas porque eu quero que o mundo saiba que você é minha filha. Lívia travou por um instante. Não esperava isso tão rápido, tão direto. Mas também não teve dúvida. Então, vamos fazer isso, do nosso jeito. No dia seguinte, os dois foram ao cartório. Preencheram os papéis, assinaram documentos, tiraram uma foto juntos na porta, com o sol batendo forte no rosto dos dois. Na volta, Augusto pediu para dirigir o carro devagar. Olhava para ela no banco do passageiro e sentia algo que nunca tinha sentido. Um orgulho que não vinha de números, de contratos, de sucesso. Vinha de laço, de raiz. Naquele dia, ele entendeu que nenhuma fortuna no mundo compraria o que ele tinha acabado de ganhar. Uma filha. De verdade. O prédio da nova fundação ficava numa rua tranquila de São Paulo, sem muito movimento, mas com o barulho gostoso da cidade ao fundo. Era um galpão reformado com janelas grandes, piso de cimento queimado e paredes pintadas em cores claras. Nada luxuoso, mas tinha vida, tinha propósito. Augusto passou os últimos 2 meses inteiro ali. Escolheu cada detalhe com calma. Desde as cadeiras da recepção até os quadros nas paredes com frases sobre oportunidade, estudo e recomeço. Era ali que ia começar a nova fase da vida dele. Na manhã da inauguração, ele chegou cedo, com uma pasta na mão e o coração mais leve do que há muito tempo. Usava camisa dobrada até os cotovelos, relógio simples e um sorriso discreto no rosto. Lívia já estava lá, de vestido florido, dando instruções aos voluntários, organizando a lista dos primeiros alunos. Quando ele entrou, ela virou e abriu um sorriso. Sem palavras, só aquele olhar de "a gente conseguiu". Na sala principal, as carteiras estavam alinhadas. Algumas pessoas da comunidade já aguardavam a abertura oficial. Jovens, mães solteiras, pais desempregados, gente de todo tipo. Todos ali com o mesmo desejo: aprender, ter chance, recomeçar. Às 10 horas em ponto, Augusto pegou o microfone. "Bom dia", ele começou, com a voz firme. "A maioria aqui me conhece como empresário, ex-dono de uma empresa de tecnologia. Alguém que construiu uma fortuna com trabalho duro. E é verdade, eu fui tudo isso. Mas hoje eu sou outra coisa. Hoje eu sou um homem que caiu e levantou. E que percebeu que o que mais vale na vida não é o que a gente junta, é o que a gente compartilha." A plateia estava em silêncio. Atenta. Esse lugar aqui não é sobre caridade, é sobre respeito. Sobre enxergar quem foi ignorado. Sobre dar voz para quem tem talento, mas não teve a chance de mostrar. Ele olhou para Lívia, que estava parada na lateral da sala, e continuou: "E se eu tô aqui agora, é porque uma pessoa acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Ela não só me salvou, ela me ensinou a enxergar. Essa pessoa é minha filha, e vai ser a diretora desse projeto." Alguns aplaudiram. Outros ficaram surpresos. Mas todos sentiram o peso daquela frase. Não era discurso de político. Era verdade, e dava para ver isso no rosto dele. Depois da fala, os dois caminharam até uma mesa onde estavam os primeiros livros. Augusto pegou um e folheou devagar. Depois colocou nas mãos de uma jovem que estava sentada na primeira fileira. "É só o começo, mas daqui a pouco vai ter muita gente aqui. Gente que vai sair daqui com passaporte na mão, diploma, empresa aberta, sonho realizado. A gente vai construir futuro." Lívia tomou a frente dali para frente. Apresentou os cursos, os horários, os professores voluntários. Falou com clareza, com brilho no olho. Era o tipo de liderança que não gritava, conduzia. E o mais bonito era ver como as pessoas ouviam ela com respeito. Ela não tinha o nome famoso do pai, mas tinha a história dela, e isso era mais forte. No fim do dia, depois de todo mundo ir embora, os dois ficaram sozinhos ali, na sala vazia, sentados nas últimas cadeiras. Augusto olhou em volta. "Sabe o que é mais louco? Eu trabalhei a vida inteira para ter tudo. Casa, empresa, viagens, grana. E só agora, aqui, com tudo isso simples, é que eu me sinto inteiro." Lívia riu de leve.
Às vezes a gente precisa perder tudo para ganhar o que importa. Ele concordou com a cabeça. Do lado de fora, o céu já escurecia. As luzes da rua acendiam uma a uma. E ali, naquele espaço novo, 2 recomeços tinham acabado de acontecer. O dele e o dela. Não tinha retorno. Mas também não tinha mais medo.